vazio que você tinha e parece-me que encontrou. Como foi esse encontro? Então, eu acho que foi no momento certo, assim, embora eu tivesse que sofrer tanto, né? Porque eu entrava em crise, assim, de depressão, de ficar num quarto trancada, de não comer, de não beber, de não tomar banho, eu fiquei muito mal mesmo, muito mal. E era assim, eu colocava a culpa nisso porque eu estava no Brasil e aqui as coisas não caminhavam, eu não era aceita, aquela coisa, sabe? Sempre tinha uma válvula de escape, né? E aquela coisa aí, fui para os Estados Unidos, comecei a fazer tudo que eu sonhava na minha vida. E de repente aquilo continuava. O mesmo vazio. O mesmo vazio, eu falava, então não é isso. Eu não tinha ideia. Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei muito de aprender, de ler, sabe, de conversar, principalmente conversar com as pessoas. Eu amo contactar as pessoas e estar com as pessoas e aprender e conversar. Então isso, para mim, é a riqueza da minha vida. E eu fui indo, né? Cada um falava, você vai em tal lugar que você vai ver, que você vai procurar, que você vai achar o que você está procurando. Eu ia, nada. E aquele vazio, e que parecia que era pior, né? Você saía bem até do lugar, de repente, quando caía, era muito pior. E até que um dia, eu estava já morando em São Paulo, já estava casada, e até eu e meu esposo começamos também a buscar juntos, né? E quando nasceu nossa primeira filha, Vitória, a gente achou que devia ter uma religião, porque o mundo estava tão, né, tão triste e tudo. E aí foi quando apareceu um amigo dele em casa e nos falou sobre a Bíblia. Eu, a princípio, eu fiquei muito apreensiva, assim, meio arredia, né? Porque a Bíblia, para mim, não era uma coisa assim que parecesse que ia resolver alguma coisa. Um livro, até eu tinha preconceito, né? Mas ele me convidou tanto, né, com tanto carinho, aí falou, olha, minha irmã Você nunca tinha lido a Bíblia? Nunca, nunca. Minha irmã tem um grupo de estudos em casa, vamos lá, né, a Aline e o Gilson. E aí a gente resolveu ir. Falei, não vou perder nada, vou dar mais essa chance, estou tantos anos da minha vida procurando. E foi quando eu fui à casa da Aline e do Gilson, encontrei João Paulo, que é um outro amigo hoje. E aí ela falou, olha, ele pode te responder tudo que você tem para perguntar, está perguntando durante tantos anos na tua vida. Aí ele sentou assim, né, à minha frente, e eu comecei a perguntar. E pela primeira vez na minha vida eu vi uma pessoa tranquila, simples, convicta, normal. Não queria me convencer de nada, simplesmente falando o que era. Pegava a Bíblia, ó, Deus acha assim, Deus pensa assim, Deus vê assim para você, Deus tem um sonho. Eu fiquei encantada com aquilo, porque eu nunca podia imaginar que eu perdi tanto tempo da minha vida buscando uma luz que estava tão perto de mim. E naquele instante, assim, eu senti uma paz, sabe, dentro do meu coração. E eu fiquei eu fiquei emocionada no dia e eu comecei a ansiar por a próxima semana que eu ia ter aquele encontro outra vez. E aí foi indo, isso já faz uns 11, 12, quase, uns 11 anos mais ou menos. Desde aquele dia que eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a não sentir mais a depressão, comecei a não sentir mais aquelas coisas que eu sentia. E parece que, sabe, uma paz veio tomar conta da minha vida e começou a dar cor para o mundo, que eu não via, por mais tudo que eu tivesse. E aí foi então que eu atribuí ao Mestre Jesus, que realmente preencheu o grande buraco da minha vida, do meu coração. E hoje, assim, é como se eu respirasse ele. Eu não consigo ficar longe dele. Quando eu me afasto, eu sinto a falta dele. Aí eu volto, sabe? Então, é maravilhoso você hoje ter um amigo de verdade com quem você pode compartilhar absolutamente tudo sem a menor reserva. Porque ele sabe tudo de mim, mas ele me ouve com toda a paciência. E eu agradeço a Deus pela misericórdia tamanha dele que teve de me aguardar tantos anos da minha vida, bater na cabeça em cada porta que eu entrava. Mas ele sabia que o momento certo de me apresentar a verdade, porque depois que eu conheci toda a mentira, só podia ser verdade aquilo, não podia ser diferente.
astros todos no lugar. Ainda decidia de que cor seria o mar. Enquanto eu planejava cada flor com seu matiz, eu já pensava em você. Enquanto eu distribuía as estrelas pelo céu, ainda estruturava as abelhas e seu mel, criava as hortaliças e os frutos do pomar. Eu já pensava em você. Você é obra-prima de tudo que eu criei. Você é tudo aquilo que um dia eu desejei. Ao vê-la assim sorrindo, eu me encanto e ao mesmo tempo choro com seu pranto. Por isso quero tê-la ao meu lado, distante das mazelas do pecado, tão livre, tão inteira, tão faceira, vivendo a plenitude da paz verdadeira. Eu sou o Deus que enxerga todo o fim desde o princípio. Sou o alfa e o ômega, a verdade e o caminho. Eu sou o pão da vida e também a luz do mundo. Então por que viver no escuro? O meu amor é grande, ele insiste, ele busca, concede nova vida a todo aquele que o procura. O mesmo amor que muda e transforma a pessoa, esquece o que passou, perdoa. Você é obra-prima de tudo que eu criei. Você é tudo aquilo que um dia eu desejei.